Olá, vamos continuar então o nosso estudo sobre semelhança. A gente ainda está no capítulo 4, né? Do módulo 10 de matemática, perfeito? Só que agora nós vamos trabalhar com a razão de semelhança entre as áreas dos polígonos. Até o vídeo anterior nós trabalhávamos com a razão de semelhança fazendo a comparação entre os lados dos polígonos. Preste bem atenção, entre os lados. Agora nós vamos fazer a comparação com as áreas desses mesmos polígonos. E você vai perceber que existe uma relação entre os lados, entre a razão de semelhança entre os lados e a razão de semelhança entre as áreas. Vamos ver então como é que isso acontece? Olha só. Então tem aqui razão de semelhança e áreas, tá? Ele me dá um quadrado é uma figura plana, né? Que tem todos os lados do mesmo tamanho. Então o lado desse quadrado 1 é 2. Tá aqui, ó. 1, 2. Tem dois quadradinhos aqui embaixo. 2 do lado direito, 2 em cima e 2 do lado esquerdo, tá certo? Muito bem. O quadrado 2 é maior. Olha o tamanho do lado dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, é isso que ele está informando. O quadrado 2 tem seu lado com medida igual a 6. Então, o primeiro quadrado menor tem medida 2 de lado e o maior tem medida 6 para o lado. Tá bom? Muito bem. Nós estamos na página 328, ok? Do capítulo 4. Antes de continuar, ele faz uma perguntinha aqui, ó. Por que é que dois quadrados quaisquer são figuras, aqui faltou a letra I, né? Esqueceram da letra I aqui, um erro de revisão. São semelhantes. Por que é que dois quadrados são semelhantes? Sempre. É simples. Os ângulos dos quadrados são 90 graus. Todos os quadrados têm 90 graus para cada ângulo, tá? Portanto, são todos congruentes. Então, aquela primeira propriedade de semelhança está satisfeita. Todos os ângulos correspondentes são congruentes, porque todo quadrado tem ângulo de 90 graus, então isso já morreu. Ora, e os lados são proporcionais. Por quê? Porque todos os lados são iguais. Então, se eu aumentar em um lado, todos os outros também aumentarão na mesma proporção. É por isso que qualquer quadrado, dois quadrados quaisquer, são sempre semelhantes. Tá certo? Muito bem. Então, vamos voltar aqui ao problema. Vocês estão lembrados que o quadrado menor tem medida 2 de lado. E o quadrado maior tem medida 6 de lado. Vamos ver qual é a razão de semelhança do menor para o maior. Lembra que a ordem é importante, do menor para o maior. Então, o menor lado é 2 e o maior lado é 6. Então é só você colocar 2 para 6. Foi o que a questão fez aqui, ó. Ele fez 2 para 6. Essa é a razão que ele chamou K índice L. Essa letrinha bem miudinha aqui é um Lzinho minúsculo, tá bom? L. K índice L é 2 para 6. Como sempre, né, ele fez uma simplificação aqui nesta razão. Dividiu ambos os termos por 2. Então, 2 dividido por 2, lembrando, né, que esse quadradinho aqui representa por um erro de transporte, né, na figura. Devia ter um símbolo de dividir aqui. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, a razão de semelhança entre os lados desses dois quadrados é de 2 para 6, que é a mesma coisa de 1 para 3. Então, guarde esse valor. É de 1 para 3. Agora vamos ver qual é a razão de semelhança entre as áreas. E aqui, deixa eu pegar uma canetinha, porque tem um erro aqui, ó. Já mostrar, vocês vão já ver o porquê deste erro. Tem a canetinha. Deixa eu pegar aqui uma azulzinha para ficar diferente. Ó. A área de um quadrado é obtida pela fórmula. Estou no quadrado 1, tá certo? A fórmula, ficou muito grande aqui, peraí. A fórmula que ele está chamando é essa aqui, ó. A é igual, ele colocou aqui um lambda, essa letra é uma letra grega chamada lambda ao quadrado. Eu preferia ter colocado um L minúsculo, tá? Então vamos chamar assim, já que ele está considerando L minúsculo, ó, a área
é igual a um L ao quadrado, tá certo? L elevado a 2. A área de qualquer quadrado. Então a área do quadrado 1 é, ó, tá aqui o erro. Ó. A área do quadrado 1, ela transformou automaticamente isso aqui num triângulo, não era bem isso que eu queria. Queria que isso aqui fosse a letra A. Pronto, então a área do quadrado 1, aqui embaixo tem um número 1 em romano, é o índice, né? A índice 1, certo? Eu estou aqui nessa linha. Ele escreveu 22, não é 22, gente. Está errado isso aqui. Isso aqui, ele queria dizer 2 elevado a 2, tá bem? É 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. Então aí no seu livro deve estar errado também, não é 22, é 2 elevado a 2. Então a área do primeiro quadrado é 2 elevado a 2, tranquilo? Da mesma forma, vamos aqui para o quadrado 2, ó. A área do quadrado 2 é a mesma forma. A área 2 é o lado ao quadrado. Como o lado é 6, fica 6 elevado a 2, que é 36. Tá certo? Então ele informa, olha só, o quadrado 1 tem 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Se cada quadradinho tiver um lado, tiver uma área de 1, né? For um quadradinho de 1 por 1, ó, vamos supor que cada quadradinho desse, em qualquer uma das figuras, imaginemos que cada quadradinho desse, tá mal feito pra caramba, né? Esse quadradinho aí, vamos ver se eu faço alguma coisa um pouquinho mais decente, né? Nossa, como tá... Não sei se... Bom, suponha que esse quadradinho aqui é um quadradinho verde, tá aí. Se for um quadradinho de lados 1 por 1, né? Todo lado aqui mede 1. Uma unidade qualquer, 1 centímetro, 1 metro, o que você quiser. Então a área de cada quadradinho desse é quanto? 1 vezes 1 é 1, né? 1. Então, ó, 1 mais 1, 2, 3 e 4. Então a área desse quadrado 1 é 4. Está aqui, ó. 4 quadradinhos de lado 1. Foi por isso que a área deu 4, tá? Raciocínio da mesma forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como aqui também tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao todo tem 36, tá bom? Então o quadrado 2 é formado por 36 quadradinhos, também de lado igual a 1. Então a área do quadrado 1 é 4 unidades de área, e a área do quadrado 2 é... A área do quadrado 1 é 4, enquanto a área do quadrado 2 é 36, certo? Ó, 4 para um e 36 para o outro. Vamos ver qual é a razão de semelhança entre essas áreas, do menor para o maior. Está aqui, ó. K índice A de área, né? É a área do quadradinho 1 sobre a área do quadradinho 2. Quanto é a área do quadradinho 1? Nós já vimos, né? A área do quadradinho 1 é 4. Quanto é a área do quadradinho 2? 36. De novo ele simplificou, né? Ele dividiu em cima e embaixo pelo maior divisor comum entre 4 e 36, que é o 4. Gente, aqui poderia ter feito por 2, dá 2. Por 36 por 2, dá 18. Aí depois divide de novo por 2. Então, para ele não ficar dividindo sempre por 2, ele dividiu logo por 4, certo? Por isso que é pelo máximo divisor comum. 4 dividido por 4 é 1. E 36 dividido por 4 é 9. Então, veja que a área, a razão de semelhança entre as áreas é 1/9. E a razão de semelhança... Deixa eu descer aqui um pouquinho. Entre os lados é 1/3, tá? Atenção. Entre os lados é 1/3 e entre as áreas é 1/9. Foi isso que a gente viu aqui. Olha só a observação que ele faz. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Observe a razão de semelhança
entre as medidas dos lados. Aqui está só dizendo que meu tempo está se esgotando, tá? Vou já terminar aqui esse vídeo. Então observe a razão entre as medidas dos lados dos quadrados e a medida entre os lados das áreas. Tá certo? Então entre as medidas dos lados e a medida entre as áreas. Vamos ver que relação existe entre um e outro. Quando eu quis calcular a área dos quadrados, as medidas dos lados foram elevadas ao quadrado, tá certo? Lembra? Eu peguei cada lado, olha aqui, ó. O 2 era 2, elevei ao quadrado, ficou 4. Era 6, elevei ao quadrado, ficou 36. Então, como é que eu faço para encontrar a razão entre as áreas? É simples. Se eu elevei ao quadrado, para encontrar as medidas dos lados, a razão entre as medidas dos lados, eu elevo ao quadrado também esta razão entre as áreas. É simples assim. Qual é a razão entre os lados? Está aqui, ó. 1/3. Aqui de novo ele, né, ele elevou, ficou ruim, não ficou bom não. Então vamos mudar aqui, em vez de K, isso aqui, gente, vamos escrever assim, ó, K índice L, tá? E não o L lá em cima. O L não é um expoente, é um índice, tá? K índice L é igual a 1/3, enquanto o K índice A, você lembra quanto foi que deu o K índice A? O K índice A, poxa, não está vindo, né? Sem problema. Então o K índice A deu 1/9. Você percebe que 1/9 é 1/3 ao quadrado, que foi exatamente o que ele colocou aqui, ó. Exatamente o que ele colocou aqui foi isso. Ou seja, eu pego a razão entre os lados e elevo ao quadrado, que eu vou encontrar a razão entre as áreas. Então a relação matemática que existe entre as medidas dos lados e a medida das áreas é que a razão de semelhança entre as áreas basta você elevar ao quadrado. Tá certo? Sempre vai ser isso. Se você tiver a razão de semelhança entre os lados, para achar a razão de semelhança entre as áreas, eleva ao quadrado. Está resolvida a questão. Tanto que ele faz dá esse exemplo aqui, ó. Se eu triplicar, deixa eu pegar isso aqui agora, ver se dá certo. Se eu triplicar a medida do lado, tá certo? Olha o que é que acontece com a área. 9 vezes. Por que 9 vezes? Se eu tripliquei, por que é que a área fica maior 9 vezes? Simples, né? Se eu estou triplicando, então é porque eu estou multiplicando por 3. E como eu estou trabalhando com as áreas, eu tenho que elevar ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. É por isso que quando eu triplico um lado, a área fica aumentada em 9 vezes. Percebeu? Então, ó, sempre que a gente estiver trabalhando, então, com as medidas dos lados, se eu quiser ver qual é a razão entre as áreas, basta pegar a razão entre os lados e elevar a 2. O resumo desse vídeo é esse. A razão entre áreas é o quadrado da razão entre os lados. Perfeito? Então a gente vai continuar no próximo vídeo. Até lá. Até mais.